Em Telegram, @maltatutor. Sempre é possível aprender algo novo. Aprenda um novo idioma. Visite irvingsussanibar.com. Olá, amigos. Muito obrigado por estar mais uma vez comigo. Aqui é o professor Irving Sussanibar nesse novo podcast. Lembrem que tudo que apresento aqui tem provas, são documentos, são fatos que aconteceram. Aqui eu não falo de teorias, mas de fatos. A interpretação é sua, mas eu mostrarei sempre a visão criacionista da história, ou seja, interpretando os fatos, nós poderemos ver que a interpretação que Deus criou o homem é a mais acertada e a mais coerente. Semelhanças entre os povos da América, Europa e Ásia antes de Colombo. Esse é o título do nosso podcast hoje. Prova de uma imigração após o dilúvio? Pois bem, veremos. A nossa história de hoje começa lá para o início do século, desse século, 2001, 2002. Eu estava pensando em fazer um mestrado. Eu sou professor, então o meu mestrado automaticamente deveria ser um mestrado em educação. Eu fiquei pensando qual seria a escolha mais acertada. Eu pensei o seguinte: e por que não então um mestrado falando sobre os antigos professores andinos, né? E aqueles que são dos países andinos lembram muito bem quais são os antigos professores, são os chamados amautas, né? São bastante, se fala muito deles nos países andinos, porque eles representam a sabedoria, eram os druidas da América. Assim como na Europa tinha os druidas, né, que eram os professores, os sábios, médicos, cientistas, historiadores, que guardavam toda a sabedoria do povo. Aqui na América tivemos os druidas. Isso aqui daria um bom assunto para uma outra conversa, né? Bom, eu fui atrás dos documentos, mas eu recomendo a vocês, assim como aconteceu comigo, que começa a pesquisar sobre isso, estejam preparados para ver uma história totalmente distinta ou muito mais ampla daquela que nos ensinam nas escolas, tá? E mesmo nos países andinos, o estudo que se faz sobre esse assunto aqui é tão superficial, tão pobre, na verdade, né, que é uma surpresa quando você começa a estudar profundamente. Bom, passaram-se os anos, eu não consegui, na verdade, entrar no programa do mestrado, mas eu continuei aos poucos, né, talvez com a esperança de algum dia fazer algo parecido, continuei juntando material. Mas todo o material que eu encontrava era muito pouco, livros pequenos, algum que outro comentário de algum autor, de algum historiador de por aí, nada concreto, nada profundo, nada que poderia merecer, na verdade, um estudo mais profundo, um mestrado, um doutorado, né? Então, eu concluí que eu tinha que ir, né? Como hoje eu sei, obviamente, como todo pesquisador, tem que ir às fontes, tá? Cadê as fontes? Né? Cadê as fontes que falam sobre os amautas, tá? Bom, é muito comum nos países andinos falar de um autor chamado Inca Garcilaso de la Vega. O Inca Garcilaso era um filho de um espanhol com uma princesa nobre, né, Inca, tá? E ele escreve, talvez tem um livro bastante prolixo, grande, né, bastantes assuntos, mas não basta um, na verdade. E ele na verdade, é público, mas, novamente, né, nas escolas, até nas universidades, na verdade, nos países andinos, quando se fala, por exemplo, do Inca Garcilaso, né, se apresenta um livro pequeno, um resumo, né? Quando você vê o livro original, tá, é um livrão enorme, né? Aí você se surpreende. Bom, mas passaram-se os anos e o meu reencontro com esse aqui se deu ao longo do, talvez, 2006 até 2010, 11, né, quando eu fui reunindo materiais, porém precisava saber detalhes, né, dos amautas, né, saber o que eles faziam, como que estudavam, qual era a seleção para ser um amauta, né, onde eles estudavam, de onde eles saíam, como eles se formavam, né. 2012, 2013,
Aliás, é isso mesmo, 2013 e 2014 eu tive a chance de estar por mais de um ano em Lima, no Peru, e visitar todos os dias a Biblioteca Nacional, onde se encontram parte, né, uma grande parte, na verdade, dos livros originais, ou algumas cópias, na verdade, né? Todos os documentos que irei apresentar para vocês aqui estão naquele lugar. Eu irei dar o nome do livro, porém lembra, muitas vezes a edição que eu falo é posterior ao que aconteceu, né? Esses livros ali foram publicados lá para 1500, final de 1500, a partir da metade do século, né? 1600, 1700, alguns até 1800, na verdade. Tá? Mas muitas vezes a versão já é, né, dos 1900, a edição, na verdade. Bom, nesse ano e meio, foi um ano realmente que marcou a minha vida nas pesquisas, né? Porque eu fui lá procurando encontrar algo sobre educação dos amautas, mas quando eu comecei a ler os livros, eu me deparei com muitas outras histórias. Como eu sabia que dificilmente poderia estar uma segunda oportunidade, um tempo longo assim, eu decidi, né, pesquisar muito mais. Eu pensei que ia ser uns meses, né, mas não. Demorou um ano e meio, na verdade, com visitas diárias, né, e foi difícil entrar, na verdade, né. Bom, aí foram dias e dias sentados nos bancos da biblioteca, com um computador do lado e escrevendo. Eu decidi escrever tudo o que me interessasse, não só na área da educação agora, né? Mas também da ciência, casos curiosos, saúde, alimentação, né? Todos os detalhes. Quando você fizer uma pesquisa, se você é um pesquisador, faça a mesma coisa, entendeu? Vai nos detalhes. Diz que nos detalhes está Deus, né? Vai nos detalhes, porque ali você pode encontrar e pode concluir depois, né, coisas importantíssimas. E foi o que aconteceu comigo, tá? Eu reuni mais de 100 páginas de dados, né? Nesse processo aí eu li mais de 100 livros, acho que foi o meu recorde para um ano. Mas foi muito, até hoje eu pego essas 133 páginas, se não me equivoco. Até hoje eu pego elas e sempre tiro alguma coisa diferente, né? Tá? E a palestra de hoje, aqui, a nossa conversa de hoje, também me inspira aqui um artigo, né? Um artigo semicientífico que já se propôs falar sobre isso daqui, tá? Então, estou só aqui ampliando talvez a conversa, indo de novo, né, para o fundo, para as bases, né? Mas contextualizando a história, após a chegada de Colombo na América, tá? Em 1492, se iniciou um processo longo assim de assimilação cultural, né? Não foi só de um para o outro, foi de ambos, tá? Tem muita gente hoje que fala assim que foi um genocídio, que foi uma conquista, que foi um assassinato, né? Não foi, não foi. A assimilação cultural foi entre ambos. Até hoje a gente nota na fala, no jeito de ser, né, que os dois ganharam e perderam, tá? Tanto a América como a Europa. Tá? Neste caso eu vou falar mais sobre a América do Sul, tá? Mas poderíamos falar também sobre a América Central e a mesma Norte América, tá? Que também sofreu, vamos falar sofreu não, que passou por essa experiência. Logo na chegada, né, dos espanhóis e depois de passado um pouco tempo, tá? Vamos lembrar que a conquista não foi de imediato, não durou, como falam ali, né, alguns meses, nem foram só 100 espanhóis e 3 cachorros que fizeram todo o trabalho, não. Teve milhares e milhares de etnias e povos aqui da América que se uniram aos espanhóis. O mesmo aconteceu na América Central e na Norte América, na verdade, né? Muitos deles viram vantajoso, tanto se unir aos espanhóis como adotar a sua religião de imediato, tá? Então aconteceu isso. E por mais de 70 anos ainda teve focos de resistência da etnia dos quechuas, né? Que é chamado dos Incas, tá? Inca era o nome dado ao líder, né? Mas então não tinha um povo Incas. É difícil falar um pouco sobre
sobre os incas, porque eles tinham um conceito totalmente diferente da gente, né? De dinheiro, de marcar o tempo, tá? Não era exatamente um rei. Eu evito, até hoje, falar rei. Não era rei, não era imperador. Eles tinham meio que um triunvirato, né? E essa é uma coisa interessante que vai nos levar até falar sobre a trindade, tá? Então, eles tinham um jeito especial de negociar, diferente. Então, hoje eu chamo líder, tá? Ou governante, talvez. Mas não era rei, não era imperador, não dá para falar isso aí. Tá? Mas então, antes que tivesse todo esse conhecimento perdido, lembra que não, quando chegaram os europeus, aqui na América, especialmente os espanhóis e os portugueses, os habitantes aqui da América não tinham, já tinham perdido, né? Ou guardado muito bem a habilidade de escrever, né? Então, eles se encontraram só com a memória e com os quipos, que eles são umas cordas, né? Onde eles vão fazendo nós e eles vão guardando, e guardavam muito bem, aliás, como muitos espanhóis testemunharam, guardavam muito bem os fatos e números, etc., né? Não foi um genocídio, como eu falo para vocês, porque especialmente muitos sacerdotes, né, muitos religiosos, tá, eles se preocuparam pelo bem-estar dos habitantes aqui, inclusive, logo no início conseguiram um edito real, tá, da Espanha, que proibia escravizar índios, né? E veio aqui um governante e teve uma guerra civil entre os espanhóis só para proteger, só para proibir, né, o abuso. Claro que teve alguns abusos, uns exageros, né, é um território enorme, tá? Mas entre os religiosos, especialmente entre os religiosos, muitos deles se preocuparam em guardar a tradição e a história dos povos aqui da América, não? O que em si já contradiz a ideia que as pessoas têm de que os sacerdotes chegaram aqui queimando tudo, né? Queimando os ídolos e tudo porque era coisa do demônio, tá? Muitos deles não. E se você lê os relatos, são relatos frios do que aconteceu, tá? Um que outro comentário muitas vezes, mas é isso aí. Então, esse grupo, tá? Eu fiz uma recopilação, na verdade. A minha ideia inicial era fazer um livro com uma revisão bibliográfica dos cronistas, né? Porque a última que eu vi tinha uns 26, mas eu encontrei mais de 62. E isso ainda me falta pesquisar mais do Centro-América e Norte-América, né? Bom, o que foi escrito por estes cronistas, tá? É uma prova assim contundente, tá? De que houve assim uma imigração ao mundo e que chegou aqui na América, né? Logo após o dilúvio, tá? São muitas as semelhanças, são muitas as similitudes em alimentação, em crenças, na educação, como vamos falar hoje. São muitas, o que me leva a acreditar novamente. Primeiro que a Bíblia tem razão, né? Houve-se um dilúvio, um fato físico que aconteceu, tá? Houve esse intercâmbio, né, essa chegada aqui do norte-americano e até, né, aliás, o primeiro que se preocupou em pensar de onde que era, tá? Foi um padre, né? E uma coisa que eu não canso de falar sempre é que todos eles eram cientistas, tá? Linguistas, eram antropólogos, ainda que não tinha esse nome, né? Todos eles acreditavam na criação do mundo por Deus, tá? Não tinha, né? Não é que não tinha evolucionistas já, sempre teve evolucionistas. Também sempre teve criacionistas. Tá? Pessoas que viam na ciência, no mundo físico, que Deus criou o mundo, obviamente. Muito bem, nós vamos começar então agora, e o primeiro tema é a criação do mundo. Tá? Eu vou ler agora um texto, me desculpem que alguns textos estão em espanhol antigo, e eu vou tentar traduzir para vocês, tá bom? Assim, ao vivo, né? Novamente, se alguém quiser o material, é só entrar em contato comigo no minha conta Telegram, @mautatutor, que eu, todo prazer, estarei mandando para vocês, tá bom? O livro é Origen de los Indios del Nuevo Mundo e Índias Occidentales. O autor é Gregorio García.
tá? Este livro aqui de 1729, provavelmente a versão, a edição, né? E fala o seguinte aqui: isto que contam os índios peruanos sobre sua origem, conforme a relação dos autores antecitados, do qual o que nós podemos perceber ou ter por verdadeiro é que, sem dúvida, os índios tiveram a notícia, aqui fala a notícia, tiveram o conhecimento da criação do mundo, da formação de Adão e Eva e do dilúvio de Noé e sua mulher. Tá? Página 334, 335. Então, esta impressão que teve aqui o Gregório Garcia, né, é que os índios, com toda certeza, e porque são muitas as histórias, né, ouviram, né, e tinham falado. Tá? Muitos pensam que os índios aqui americanos, especialmente aqui da América do Sul, né, eles tinham por Deus supremo o Viracocha, o Sol, né? Tanto que Inti significa sol em quechua, né? Mas não. Não. O Sol, a Lua e os restos eram subdeuses, né? E até nos livros de história, então, se falam que eles adoravam o Sol. Tá? Claro, eles adoravam o Sol e outras, relâmpago e outras coisas. Mas eles tinham um Deus por cima, que era Viracocha, né? Ele era o Deus criador, tá? Até se conta histórias aqui, que não incluí aqui, me desculpem, de um deles, um governante inca, né? Que ele deixa também, deixa suas quotas de sabedoria, assim como Salomão, tá? Suas frases, né? E uma delas é que o Sol não pode ser o principal Deus, né? Porque se fosse, ele pararia em qualquer momento, e não acontece. Então deve ter sim um Deus, né? E o cronista fala assim: disto aqui eu entendo que esse Inca, se tivesse tido a chance de ouvir do Deus, né? Deus cristão, ele teria se convertido. Não sei, possivelmente, talvez já era convertido, né? A próxima citação sobre a criação é de um livro que eu recomendo para vocês, tá? Memórias Antiguas, Historiales e Políticas do Peru. O autor é Fernando de Montesinos, é um jesuíta, um livro tremendo. Você quer saber a verdadeira história dos povos andinos? Procure esse livro. Esta edição é de 1882, porém esse livro ele foi escrito antes, ele foi achado no século XIX, tá? E foi editado, né? Mas é um livro tremendo que vai te abrir os olhos, tá? Um jesuíta que ele escreve com todas as letras aqui uma história que encaixa certinho, né? É coerente, né? Coerente até com a interpretação dos fatos criacionistas. Essa é a questão. Nós temos um fato. Eu evito muito falar de datas, podemos falar de datas mais ou menos, né? Mas é um fato que Deus foi criado e, por exemplo, o homem chegou à América, né? Tá, esse é um fato. Agora, como chegou, aí você tem duas interpretações, né? Você tem a interpretação criacionista, que te fala que eles migraram depois do dilúvio, que é a conversa de hoje, que eu vou te mostrar provas aqui que isso aconteceu. E outro que fala que foram milhares de anos e não sei, tem muitos não sei. Muito bem, o padre aqui, Montesinos, diz o seguinte, tá? Abre aspas. Depois de Ofir ter povoado a América, instruiu seus filhos e netos no temor de Deus e na observância da lei natural. Olha só, isso aqui dói bastante naqueles iluministas de hoje. Ele fala lei natural, pessoal. Lei natural ano 1500, tá? Qual que é a lei natural? É a lei, né? É a lei de Deus, né? É a lei que você vê que é natural, tipo não matarás, que é uma lei natural, tá? Saber que se você faz uma coisa errada vai ter uma consequência. E isso que muitas vezes a lei de hoje, a positivista, né? A iluminista evita, né? Por algum motivo, fala que ele é uma vítima, alguma coisa assim, mas não é a lei natural, é a lei natural. Esse Ofir, tá? É um assunto que podemos conversar outro dia ainda. É um dos descendentes de Noé, tá? Está escrito também, os cronistas falam sobre ele depois. Mas continuando, diz aqui.
viveram nessa terra, na América, e durante muitos anos, e foram comunicando de pais para filhos a respeito do Criador de todas as coisas, dos benefícios recebidos, em especial do dilúvio e do livro dos seus progenitores. Olha só, duraram neste lugar, duraram neste costume bom, né? Muitos anos. Segundo o cômputo dos manuscritos citados, seriam 500, contando os do livro, ainda que por conta dos amautas, que são os historiadores peruanos, foi o segundo sol depois da criação do mundo, que computando o tempo por anos comuns, vem a ser 2.000 anos. Isso mesmo. Os incas tinham o costume de falar o ano solar, né? Esse ano solar era 1.000 anos, tá? E eles contam certinho, né? Que bate sendo a história humana jovem, tá? Eu não vou falar sobre o planeta hoje, a Terra é jovem ou antiga, tá? Mas a história humana é jovem, não mais do que 6.000 anos, um pouquinho mais talvez, né? Então fala assim, dado que foi este último do segundo sol, e porque não eram cumpridos ainda esses 2 soles quando aconteceu o dilúvio. Ou seja, eles falavam que o dilúvio aconteceu antes dos 2.000 anos, depois da criação do mundo, né, ou da criação do ser humano. Porque faltavam para seu cumprimento dos 2.000 anos 340 anos, segundo nossa conta mais comum, né? E a opinião desses amautas, dos professores andinos, que a ser esta idade, o tempo dos ditos 340 anos. 340 anos antes do segundo milênio, aconteceu o dilúvio, tá? Ele continua, dizem ainda os amautas que o segundo ano do reinado de Manco Cápac. Bom, se você está me ouvindo aqui e você é de um país hispano, ou você é pesquisador dessa área ali, você fala Manco Cápac que eu já ouvi falar, tá? Não, esse aqui não é o mesmo Manco Cápac, tá? O Montesinos nos conta que os reis, né? Vou falar reis, sorry. Vou falar os governantes incas estiveram ali por milhares de anos, na verdade. Não é o mesmo, tá? Assim, continuaram, né? Porém, a história, vamos falar assim, acadêmica, oficial, nos fala que eles começaram lá para o ano 1200, né? Não, 1400, desculpa. Só em 200 anos fizeram tudo o que é o que não cabe, na verdade. Bom, no segundo ano do reinado de Manco Cápac, cumpriu seu 4º sol da criação, que são 4.000 anos, pouco menos, e 2.900 e tanto depois do dilúvio geral. E contando ano por ano, vem a ser o primeiro nascimento de Cristo, ou seja, eles falavam que antes de Cristo teve 4.000 anos, tá? O que bate mais ou menos, tá, com as contas, tá? De Cristo Nosso Senhor. E teve por o rei Manco, por esse tempo, a maior potência que teve o reino peruano jamais antes daquele tempo. Então, aqui foi o esplendor dos quechuas, não, dos incas, né? Ou seja, lá para a virada da contagem, né, do ano zero, tá? Não é 1200 como falam os academicistas, né? Tipo Yupanqui Pachacútec, que não é o mesmo Pachacútec que vocês talvez ouviram falar, tá? Que é o 6º desse nome. Olha só, este é o 6º Pachacútec, tá? Com certeza vocês, se está familiarizado com o assunto, já ouviu falar sobre o tal Pachacútec, né? Que falam, inclusive, que foi o que construiu, ou mandou construir, né? Machu Picchu. O que é um absurdo, não tem nenhuma prova, a não ser só desejos, né? Que é um nome marcante, esse último Pachacútec, mas tudo bem. Pachacútec, que é o 6º desse nome, e o 62º rei peruano, palavras dele, tá? Chamaram-lhe Pachacútec porque se cumpriram em seu tempo 3.000 anos desde o dilúvio, e com eles o 4º sol da criação do mundo, que são 4.000 anos. E porque em seu tempo vieram grandes exércitos de gentes ferocíssimas, assim pelos Andes como pelo Brasil, e em direção à terra firme. Fizeram grandes guerras e com elas se perderam as letras que até esse tempo duraram. Olha só, lá para a virada do ano zero, não? Aliás, desculpa, isso aqui é um pouco antes, né? 3.000 anos, tá?
Aqui, eu acredito que está falando sobre um evento que aconteceu lá para a virada do primeiro milênio antes de Cristo, quando o mundo faliu, o mundo colapsou, tá? Não sabemos exatamente por quê, mas possivelmente foram mudanças climáticas, não causadas pelo homem, obviamente, né? Não tinha nem indústria, né? A indústria que a gente conhece hoje, tinha a indústria deles. E teve um colapso assim no mundo inteiro, então teve grandes migrações no mundo inteiro. Essa aqui não é a migração que povoou a América primeiro, tá? Mas essa é uma das. E diz aqui que vieram gentes ferocíssimas pelos Andes, ou seja, vindo do Brasil, né? Tá? Quem eram eles, né? Esse é um assunto que nós podemos falar numa outra conversa, outro podcast, mas é um assunto interessante. Seria a imigração na era do bronze, final da era do bronze, né? Essa imigração acaba com a era do bronze, porque alguns já vieram com armas de ferro, né? Então, vocês veem que na criação eles estavam cientes e eram criacionistas, obviamente, né? Os povos aqui, os povos mais civilizados aqui na América. O nosso segundo assunto aqui é sobre saúde, tá? O que nos fala aqui que lembra, que señala que eles tinham um contato, tiveram um contato ou uma origem comum, né, com os outros povos europeus e asiáticos. Saúde. Esse texto aqui eu tirei do livro do Pedro Sarmiento de Gamboa. O livro chama História de los Incas, tá? E essa edição foi do ano 1947. Obviamente a edição. E ele fala assim: e não seja de admiração que estes incas vivam tanto tempo, porque naquela idade, naquele tempo, a natureza era mais forte e robusta que agora, a natureza humana. E além disso, esses tempos, eles não casavam, os homens não se casavam até passados 30 anos. Tá? E assim eles chegavam, disse, a uma idade inteiros, né? E sem diminuir a força deles, né? Eles viviam muitos mais anos que agora. Olha só, isso aqui em 1500, 1600 fala sobre isso aqui. Tem aquela ideia, né, que talvez vocês já ouviram falar, que antigamente as pessoas viviam menos, e alguns falam, né, que hoje as pessoas estão vivendo mais, né? É possível que mais gente em quantidade vive hoje à base de medicamentos, obviamente, mas eles, quando tinha paz, e tinha muito tempo de paz, tá? Por incrível que pareça, fora o dilúvio, tá? O tempo mais sangrento da nossa história humana foi o século passado, o século XX, tá? Com as guerras, né? As guerras mundiais. Nunca se matou tanta gente como o século passado, tá? Fora o dilúvio. Bom, continua ele. E a terra onde eles viviam era a natureza, e o ar era incorrupto, era mais saudável, né? A terra era seca, sem muitas lagoas, pântanos, nem montanhas, né? E nem matas isso aqui. Tudo isso aqui conduz até saúde, fala assim, e dá uma longa vida aos habitantes desse lugar, os quais nosso Deus, nosso Senhor, encaminha a sua santa fé para a salvação das suas almas. Então, vocês veem, essa análise de um espanhol, né, que via a terra, especialmente as partes altas dos países andinos, um lugar ideal para viver, porque se vivia saudavelmente, né? E tem outra coisa interessante aqui, que você percebe que eles chegaram aqui na América, não era só para roubar. Obviamente, eles queriam fazer fortuna, né? Como todos nós. Muita gente hoje não migra para outro país, tá? Eles são o quê? São mercenários? Não, eles só querem viver um pouco melhor, eles faziam isso. Mas no coração, no fundo, uma coisa que animava eles era levar a fé, tá? A fé que eles tinham, né? Levar a crença que eles tinham, né? Para os povos, tá? Tem um outro extrato aqui do Felipe Guamán Poma de Ayala, que é um caso interessante. Felipe Guamán Poma de Ayala é um nativo da América, né? O livro chama El Primer Nueva Crónica e Buen Gobierno, que é um livro lindíssimo, tem uma edição do ano 2010, me parece que eu tenho um livro lindíssimo. Muitos dos desenhos que você vê sobre o tempo dos Incas vem desse livro, tá? São desenhos muito interessantes, que algum dia iremos comentar ainda.
Bom, ele fala o seguinte aqui nas folhas 118, 119, é como chama? Folha, não falava página não. O título é de como estes incas e demais seres principais, tá, e particulares antigas, acrescentou a saúde e vida disso aqui, né? E ele fala que eles duraram 250 anos e 150 anos, e se duraram as suas vidas porque tinham ordem e regras de viver, e criavam seus filhos. Quando seus filhos eram criados, não deixavam eles comer muita coisa, nem gordura, nem mel, ou seja, açúcar, tá falando, né? Nem sal, nem vinagre, tá? Nem bebedeiras, nem dormia né? Muito, né? E isto levava essa vida até os 50 anos, olha só, tá? Para você ver a descrição que faz um nativo daqui, um descendente do nativo daqui mesmo, né? Então você percebe que, não vou falar que todos eles duravam esse tempo, mas muitos deles duraram tanto como esse daqui, tá? Se você vê na Bíblia, você vê que as pessoas, especialmente antes do dilúvio, né? Eles viveram por centos e centos de anos. Aparentemente, quando eles chegam aqui na América, eles chegam ainda com costumes, tá? Logo extraídas, né? Depois do dilúvio, né? Então eles ainda tinham as ideias, né? As bases disso aí. Eles chegam aqui, eles se isolam, obviamente, pela distância, e eles continuam praticando isso aqui, tá? E você viu o fruto, né? Bom, mais uma característica é algumas semelhanças com as leis levíticas da Bíblia, tá? Vai em Levíticos e tem uma coisa interessante aqui. Este extrato agora é de Pedro Pizarro. Pedro Pizarro era primo, não, acho que era sobrinho de Francisco Pizarro, tá? Que é o principal líder espanhol na conquista, né, dessa região aqui. O livro de Descobrimento y Conquista del Perú, seguido de la relación sumaria acerca de la conquista por el padre Frei Luis Naharro de la Orden de la Merced, certo? Esta versão do livro é de 1917, mas Pedro Pizarro era tipo historiador, né? Do tio dele, tá? Então foi escrito na chegada. E ele conta aqui uma coisa muito interessante, gente. Não sei se você sabe um pouco da história, quando os espanhóis se encontram finalmente com o governante inca, era Atahualpa. Eles se encontram na parte norte do Peru, numa cidade chamada Cajamarca. Mas aqui, o pesquisador, detalhes, tá? Os espanhóis fizeram uma armadilha, né, na cidade, eles se esconderam, mas eles esperaram demais. Por que esperaram demais? O Atahualpa chegou depois do meio-dia. Eles marcaram cedo, né? E ele fala o seguinte, página 31. É sabido que esse Atahualpa pediu que dessem de comer e mandou que toda sua gente fizesse a mesma coisa. Olha só, eles tinham esse costume de comer pela manhã. E assim mesmo todos os naturais deste reino. Os senhores, depois de ter comido, como digo, gastavam todo o dia em beber hasta tarde, que jantavam muito pouca coisa. Então, esse aqui bate com os ensinamentos, né, da saúde, comer pouco, na verdade, comer 2 vezes por dia. Olha só, eles comiam de manhã, de novo, né, eles não tinham os mesmos costumes, tá? Aliás, até a Idade Média, as pessoas não dormiam como nós dormimos hoje, tá? 7, 8 horas direto, né? Era diferente, então, até trabalho para eles diferente, então. E Atahualpa chega lá para as 11 da manhã e alguns dizem que chega bêbado ainda. Não sei, esse aí é outro assunto. Muito bem, agora outro assunto é sobre educação, certo? Este extrato aqui é me parece que é Frei, tá? O padre Bartolomé de las Casas. O livro é de las antiguas gentes del Perú, tá? O livro é a edição é de 1892. Ele fala o seguinte: quando morriam os pais, né, de crianças que prometiam muito, que eram criados na corte, né, se eram de idade e para governar, se eram sábios, o Inca dava uma licença para que eles fossem herdar os estados de seus pais e governar os seus vassalos, né, para assim governá-los. Bom, deixa eu explicar aqui. É uma coisa que acontecia, e essa aqui, eu fiz uma ligação com
a Bíblia, quando Daniel e seus amigos eles são levados cativos, lembra, para a Babilônia? E por que foram levados cativos? Os babilônicos, assim como outros povos, eles levavam os melhores, os que prometiam mais para a Babilônia, para serem educados lá, ao modo babilônico, e quando voltassem, se voltassem, eles pensariam diferente. E o que acontece aqui quando você migra para outro país e volta, você volta diferente, não volta? Alguns voltam pior, né? Não devia. Bom, e os incas faziam a mesma coisa, o que me chamou a atenção. Ah, claro, esse pode ser um costume muito coerente em todo mundo. Pode ser. Mas acontece que os antigos, especialmente na Bíblia, tempo bíblico, que é mais ou menos ao mesmo tempo que os incas faziam, né? Eles faziam também, tá? Então eles levavam os filhos, ou convidavam, ou muitas vezes levavam à força os filhos dos governantes dos pequenos estados. Eram educados em Cusco, e se os pais morressem, e eles eram pequenos, mas eles prometiam muito, o governante inca, né, dava uma permissão especial para que eles fossem e assumissem, tá? Também Pachacutic Inca deu esta ordem que os filhos e descendentes dos que governavam, dos que ele governava, né, colocava eles em cargos, governações e ofícios muito honrosos, isso nunca tirava o lugar dos seus pais, né? Ou seja, nunca rebaixava. Exatamente o que fez com Dario, com os jovens hebreus, né? Exatamente a mesma coisa, tá? Levou e se prometia, colocava, mesmo entre os incas, entre os quechuas, né? Eles cumpriam já funções, tá? Tem uma outra coisa interessante, os povos andinos também tinham conventos, tá? Olha que interessante. Esse aqui vem, eu não acho que esse aqui é padre, não, esse aqui é um historiador, Alonso Ramos Gavilán. E o livro é História do Santuário de Nossa Senhora de Copacabana. Tá? A edição é de 1988, obviamente esse livro aqui deve ser do século XIX. Pouca gente sabe, mas o nome Copacabana, da praia de Copacabana, no Rio, tá? É um nome que vem de uma região da Bolívia. Eu visitei lugar nas beiras do Lago Titicaca. Teve a aparição, né, de uma imagem da Nossa Senhora, que é chamado, tem um santuário, tem uma festa grande, tá? Santuário de Copacabana. Um dia você for lá, pode passar em lugar. Então, ele falando sobre isso aqui, ele fala o seguinte, né? As mamaconas, que são tipo as que se recolhiam, as mulheres que se recolhiam, né, nesses lugares, tá? Mamaconas, não serviam senão para ensinar as noviças, os mais novas, né, que eram as crianças de idade de 8 anos, quando eram admitidas no recolhimento, né, onde se criavam até os 15, ou 10 ou 16 anos, né. Chegando a essa idade, eles eram distribuídos para outras coisas, algumas vezes para casar com nobres de diversos lugares, ou para exercer funções também, tá? A maioria ficava produzindo comida, produzindo alguns bens de tecido, alguma coisa que ia para aumentar ou para, inclusive, para guardar para tempos de crises ou de desastres naturais, tá? Eles tinham tudo pronto. A capacidade de organização que tiveram os quechuas, né, os incas, é uma coisa assim que o Peru atual não conseguiu ainda. O Peru não conseguiu ainda se emparelhar com a capacidade de organização que tinha esses povos. Então, e isso aqui me lembrou também as vestais romanas, né, que eram também sacerdotisas, que eram admitidas ali para adorar a deusa Vesta, né, e também não casavam, etc, etc. Então é muito parecido, muito parecido. Aconteceu nos dois lugares ao mesmo tempo, não só na verdade, né, em outros lugares do mundo também. Coincidência? Muito estranho. Outro aspecto era a confissão. Eles também se confessavam, tá? Esse aqui é um extrato do Martín de Murua. Eu acho que ele não é padre nem nada. O livro dele é História General do Peru, Origem e Descendência de los Incas. Esta é a versão do livro de 1962. Ele fala o seguinte: andando de poucos anos a esta parte, muitos índios e índias eles se confessavam, tá? E eles guardavam, eu vou ter que interpretar para vocês, eles lembravam os seus pecados nos quipos,
naquelas cordéis com nós, tá? Só para lembrar, para que chegado na hora, isso aqui ele fala assim, né? Que eles confessavam os mandamentos, aliás, também eram 10, tá? Por incrível que pareça, né? E depois disso, quando iam se confessar, né? Eles tiravam o seu quipo, né? E eles liam os seus pecados, tá? Página 5, 56 e 60, ou folha 221, 224. Achei muito interessante. De novo, a condição dos dois lugares, muito interessante. Outro assunto é também sobre a Trindade, né? Esta aqui também vem de novo de Alonso Ramos Gavilán, História do Santuário de Nossa Senhora de Copacabana. Ele fala o seguinte: na província de los Charcas, em tempos passados, certo visitador, que era tipo um espanhol, né? Que eles visitavam o lugar para ver como estavam, se estavam se comportando, se estavam, se cumpriam as regras, essas coisas, né? Ele diz aqui, né? Ele pesquisou sobre um ídolo da região chamado Tanga Tanga, do qual diziam os índios, os naturais, que era 1 em 3 e 3 em 1. Olha só. Ao mesmo modo, na ilha de Titicaca, tá? Onde está o principal templo do Sol, é uma das ilhas, né, que está dentro do lago, tinham 3 estátuas, né? Introduzindo o demônio Trindade, aqui já a interpretação daqui do autor, né? Nomeando-las por esses nomes, né? Apui Inti, Churipinti e Inti Gauki. Isso aqui não deve ser nem quechua, deve ser aimara, né? Que quer dizer o Pai, o Senhor Sol e o Filho Sol e o Irmão Sol, afirmando que era só um Deus. Tá? Olha que interessante, né? Tinha também esse conceito da Trindade. Não é só eles, na verdade, os gregos antigos e muitos povos tinham essa ideia da Trindade, né? Antiga, né? Muito bem, e tem mais aqui uma anotação sobre esse assunto aqui, sobre Inca Garcilaso da Vega, aquele autor que falou para vocês que é muito famoso porque ele conta a história já de uma ideia europeia, tá? Ele fala de um Adão e Eva, né? Ele já tem uma ideia mais, ele apresenta, e ele escreve na Espanha, na verdade, ele apresenta já a história que faz parte dele, porque a mãe era, né? Era a princesa do real, mas já de um jeito mais europeu. O livro é a primeira parte de los comentários reales, que trata do origen de los incas, reyes que foram del Perú, e essa edição aqui é de 1609, tá? Que fala o seguinte, assim, ele fala o seguinte, né, que os índios, né, falem que era 1 e 3 e tal, é invenção. Ele fala que é uma invenção, tá vendo? Ele tem uma visão, né, diferente. Né? Ele tenta falar assim, olha, a gente não era brutos, né, não sabia nada, né? Mas ele fala aqui que era uma invenção, né? Mas eles sim confessavam os seus pecados como os cristãos, tá? Eles faziam isso aí. Muito bem, tem mais uma coisa interessante, gente. Se vocês forem para Roma alguma vez, vocês vão ver o Panteão Romano. Não sei se vocês já ouviram falar. Está até hoje em pé, um edifício imponente, onde todo o povo que se juntava ao Império Romano podia levar o seu Deus, né, o seu ídolo, e levar lá. Inclusive os judeus foram convidados a fazer isso, né? Me parece que foi com Adriano já, finalmente, e não tinha um Deus, né? Não tinha, é o Deus sem rosto, sem nome, inclusive, né? O nosso Deus não tem nome, e não tinha, tá? Então os incas também tinham isso aí. E a história é de Blas Valera, tá? Do livro Las Costumbres Antiguas del Perú y la Historia de los Incas, del siglo XVI, 1500, né? Essa edição é de 1945, página 14. Ele fala o seguinte: havia em Cusco um templo que era como o Panteão de Roma. Olha só, o mesmo autor em 1500, tá? Ele faz a mesma leitura que eu estou fazendo. Havia em Cusco, né, um templo que era como o Panteão de Roma, onde colocavam todos os ídolos de todas as nações e povos sujeitos ao Inca, né? Cada ídolo em seu altar com sua insígnia, porém com uma corrente ao pé para mostrar que eles eram vassalho, né, dos Incas, tá? Então, o que tem acontecido nos dois lugares com as mesmas características, obviamente não são os primeiros, né? É muito interessante, tá? Isso demonstra que tem sim uma ligação antiga. Não teve só uma corrente migratória, né? Teve várias correntes migratórias, mas teve uma das primeiras que foi logo após o dilúvio.
Outra coisa aqui, outro item aqui sobre adoração, tá? Este aqui é do padre Gregório, não sei se é padre, desculpa, Gregório Garcia. O livro é Origen de los Indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, averiguado com discurso de opiniões por el padre presentado Frei Gregório Garcia. Tá? E ele fala aqui, ó, quanto ao terceiro quanto ao terceiro mandamento de santificar o sábado, eles tinham suas festas em dias sinalados, nos quais faziam grandes sacrifícios, tá? E eles ficavam felizes e tal, né? E os índios totones, este aqui é da Nova Espanha, que é México, eram obrigados a ir ao templo ao sábado, na cerimônia que ali se fazia, sacrifício oferecido aos deuses, ao sábado, assim como faziam os hebreus, né? Exatamente, tá? Agora, fora esses assuntos aqui, tem uma coisa muito interessante. Se vocês forem na Bíblia, em Josué capítulo 10, 12 a 14, versos 12 a 14, fala, né? Foi quando, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, né? Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, pare sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que pensei é o seguinte: obviamente que o sol não parou, quem parou foi a terra, né? Acredito, né? Parou a terra, tá? Quando em 2013 eu fui pesquisar sobre os livros aqui e eu encontrei uma passagem muito interessante e mais ou menos bate no tempo, tá? Vendo Fernando de Montesinos, tá? O jesuíta, né? No livro Memórias Antiguas, Historiales e Políticas do Peru, da versão ou edição de 1882. Ele fala o seguinte: nos tempos do rei Tito Yupanqui Pachacútec, dizem os antigos amautas, que são os historiadores sábios, né? Dos povos andinos, que ouviram dos seus predecessores, né, e que tem memória nos quipos, naquelas cordinhas guardadas para a história, memória eterna, fala, né, que o sol se cansou de caminhar e ocultou-se dos viventes. Por seu castigo, sua luz, e não amanheceu por mais de 20 horas. Os índios deram gritos, clamando ao Pai Sol, fizeram grandes sacrifícios para aplacar sua fúria, ofereceram muitos cordeiros e donzelas e moços. E quando saiu o sol, ao cabo das horas já faladas, deram muitas graças aos benefícios recebidos. Páginas 57 e 58. Então, veja bem, se o sol parou lá na Palestina, tá? Do outro lado do mundo, né? Se o sol parou, é porque aqui na América, o sol se parou lá em dia, aqui ficou em noite, entendeu? E aparentemente isso aqui bate no tempo, é lá na virada do ano 1000, de novo, né? É quando a civilização, o mundo colapsa. O mundo não só colapsou lá no Mediterrâneo, colapsou no mundo inteiro, tá? Mudanças climáticas, especialmente mudanças climáticas, né? Tá? Tem mais, ele fala o seguinte: nos tempos do rei Tito Yupanqui Pachacútec, disse os antigos amautas, né? Aqui. Já li, exatamente, tá? Fala o seguinte, ó. Sendo mais ou menos o ano 1000, acho que 1100 mais ou menos, mais uma prova de como o mundo parecia que acabou, né? Grandes migrações de povos em todo o mundo no Peru. Os chimus e os moches, né? e outros, né? Aqui no Peru, né? No Peru, na região andina, na verdade, Equador, Peru, Chile, Bolívia, né? Colômbia também. Na Europa aconteceu algo parecido, tá? E esse é um assunto para outra conversa, tá? Que é quando o mundo colapsa. Na Europa foram os dórios, no Oriente Médio foram os hebreus, esta época do êxodo, né? Eles saem, os filisteus chegando também à Palestina de hoje. Sobre este assunto, quero ler um comentário não meu, mas de um outro autor chamado Everton Fernandes, tá? Ele é mestre em ciências de Plauen e autor de vários livros, aliás. Um dos livros é Revisitando as Origens e Teoria do Design Inteligente. O autor o título do artigo chama Série Migrações para as Américas após o Dilúvio, parte 1. Histórias bíblicas na cultura dos povos pré-colombinos.
E ele fala o seguinte, eu vou ler textualmente, abre aspas. Houve muitas interpretações deste fenômeno por cientistas. Em um estudo recente, os pesquisadores atribuíram o evento a um eclipse e acreditaram que pode ter identificado a data do mais antigo eclipse solar já registrado. De acordo com eles, essa interpretação é apoiada pelo fato de que a palavra hebraica traduzida por parado tem a mesma raiz de uma palavra babilônica usada em textos astronômicos antigos para descrever os eclipses. Eles sugerem que o evento tenha ocorrido no dia 30 de outubro de 1207, realmente uma boa data, exatamente 3.224 anos atrás. Para tanto, os pesquisadores interpretaram a palavra hebraica dom como tornou-se escura, em vez de tradicionalmente significava como ficar parado. Com base nos dados obtidos, eles descobriram que apenas um eclipse aconteceu entre os anos 1500 e o ano 1000, o que coincide com a chegada dos israelitas ao local onde ocorreu a batalha descrita na Bíblia. Os resultados deste estudo foram publicados na revista Beit Mikra, a Journal for the Study of the Bible and its World. Tá? Para mim, diz aqui ainda o Everton, né, este fenômeno foi algo bem diferente, porque nenhum eclipse dura tanto tempo. Além disso, os povos incas tinham conhecimento de tais eventos periódicos, e é verdade. Eles teriam mencionado isso aí, né? A história não diz que o Sol desapareceu, apenas afirma que não houve aurora por 20 horas. Foi como se o Sol, onde quer que esteja, tenha se escondido, tivesse parado. É muito interessante aqui. E se foi a Terra que parou, né? Muito bem, aqui no nosso, eu acho que nosso último aqui assunto é sobre os idiomas de origem, tá? Esse aqui vem de um autor chamado Diego Andrés Rocha, ou Rocha, né? O livro é Tratado Único e Singular da Origem dos Índios de Peru, México, Santa Fé e Chile. Tá? Essa edição é de 1891. Eu sempre falo para vocês que essas pessoas que chegaram aqui no início, eles estavam convictos, tá? Que Deus criou o mundo, que a Bíblia era literal em muitos aspectos. Não eram tontos, supersticiosos como muita gente pensa hoje. Não teve nunca esse tipo de gente. Nem entre os incas e os chibchas e os aztecas, não. Tinha sempre gente esperta, gente inteligente, tá? Então ele acreditava realmente que o mundo foi criado por Deus. E eles procuravam saber. E ele aqui, que é um linguista, me parece, ele procura, né, palavras parecidas, tal, né? Então ele estava convicto, e eu vou deixar as palavras dele, tá? Não é minha teoria, não falo em teoria do Irving, não, são palavras dele. Abre aspas. E aunque também, desculpa, deixa interpretar ou traduzir para vocês. E ainda que também estes índios americanos houveram muitos idiomas, muitas línguas, né? A língua geral, desde o princípio de sua fundação, teve uma língua geral desde o princípio da sua fundação, e foi a de Tubal, que é uma região, né? E com o tempo foi se corrompendo. Ok. Ele fala, ponto 1. Do que acabamos de falar, vem que acharam-se na língua dos índios muitos vocábulos semelhantes ao idioma castelhano antigo. Olha só, o idioma castelhano antigo, tá? Qual que é o idioma castelhano antigo, né? Vamos ver qual que está falando aqui, né? Pode ser, o que é antigo, né? Possivelmente aqui ibérico, tá? Muito mais antigo, antes que os romanos, possível. Palavras como acá, allá, ama, anca, ancha, casa, cacha, caia. Tá? Isso aqui está na página 7879. E também añadiam que a parte do meio-dia, olha só, e também añadiam que na região do meio-dia, né, deve ser do norte, né, veio um homem branco e de grande corpo nombrado Tezevitcocha, que inclinava e mudava os montes, cresciam os vales e fazia brotar água das pedras, a quem os índios americanos chamaram de criador de tudo, e que ensinou os índios as boas costumes e que se amassem, e que depois foi por o norte. Então, lembra, você percebeu, não era o sol. Muita gente fala que eles adoravam o sol. Adoravam sim, mas não era o principal. Eles sabiam que tinha um criador por trás disso aí. E tinha outra tradição, que passaram muito tempo. Veio outro varão parecido ao antecedente, que sarava os enfermos, que dava vista aos cegos, que rezava de joelhos, levantando as mãos ao céu, e este último foi perseguido pelos índios canhas. E caiu, que foram sobre eles, e ele foi sobre o mar, e fez do seu manto uma barca. Esse aqui é um assunto que devemos falar depois, né?
Inclusive tem o símbolo da cruz, eu não incluí nessa sequência aqui. O símbolo da cruz é muito usado aqui, foi muito usado aqui na América pré-colombina. Deixaremos para depois. Quem foi esse homem que veio, né? É o Frei Tomé, né? Tem o caminho de Tomé, isso aqui. Tá? E ele fala o seguinte, olha só, abre aspas para ele, tá? Tem observado também, assim como outros fizeram, né? Que os filhos de espanhóis e de índias, que chamamos de mestiços, querem muito mais a seus pais espanhóis, tá? E se são filhos varões, né? E se são filhos de homens de outras nações, tá? Como italianos, franceses, flamencos, alemães, não querem tanto aos homens da Espanha, né? Que é a razão, tá? Então ele fala aqui que é interessante que os filhos eles gostam mais dos seus pais ou mais espanholas, né? Aí um pouquinho mais depois ele fala o seguinte, olha só, depois do dilúvio, olha só, como um homem de ciência daquela época, era um linguista, ele tinha certeza absoluta que teve o dilúvio. Olha o que ele fala, tá? Palavras dele. Depois do dilúvio, enviou a este novo mundo, tá? Os espanhóis. Só que não era Espanha ainda, né? Era Espanha porque ele está situado, se contextualiza em Espanha, mas era a região, aquela região da Península Ibérica, né? E depois de muitos séculos, diz aqui, ele restitui Deus à Espanha esta terra, usando o direito de reversão. E depois do dilúvio, né, a primeira população que se achou na Ilha Atlântica com muito e melhor aptidão para vir para a América. Deixa eu traduzir um pouquinho aqui o seguinte, ele está falando o seguinte, que os primeiros que chegaram aqui na América foram espanhóis, ou seja, foram ibéricos, na região da Ibérica, vindo através da ilha chamada Atlântida, tá? E ele fala assim, profundidade, sabedoria e ciência do Altíssimo, de Deus, né? Que depois de tantos séculos, ordenou que estas ilhas, aqui a América, tá? Fossem restituídas por Colombo à coroa da Espanha, a qual temos os direitos pela sede apostólica, nos deu, né? Deu aos reis católicos, tá? E porque antigamente já foi deles, olha só, tá? E ele continua explicando aqui, o rei Osíris, senhor do Egito, que alguns dizem que é neto de Noé e que viveu 300 anos, veio do Egito à Espanha e matou em Gerion, na batalha junto a Tarifa, e matou ao gigante Gerion numa batalha junto a Tarifa. E alguns dizem que ele prosseguiu, esse Osíris, muito tempo governando a Espanha. De novo, este Osíris é mencionado em outros lugares como sendo realmente o neto de Noé, e ele é uma das correntes migratórias que sai da região ali, do Cáucaso, né, onde começa a expansão, a segunda expansão humana, e ele faz o caminho diferente dos descendentes de Jefté, que vão pela Europa Norte, e chegam até a Irlanda. Ele faz por baixo, tá? Ele faz por baixo, vai pelo Egito, tá? Ele vai pelo norte da África. Lembra, não devia ter o Mediterrâneo como nós temos hoje. O Mediterrâneo era muito menor, pequenas lagoas. Então eles caminham praticamente essa região, chegam até o que é hoje a Península Ibérica, e como o nível do mar era muito mais baixo, tinha muitas ilhas entre a Europa e a América, né? Eles chegam ali pela região do Caribe, tá? Eles chegam aqui, né, ao que é o Brasil, possivelmente entrando pelo rio ali, o Amazonas, que devia ser diferente, obviamente, e chegam até o Peru. É o que está falando, a teoria dele. Nesse tempo, disse ele, os Iras parece que começaram a vir para essa América pela ilha da Atlântida, muitos vassalhos espanhóis, ou seja, muita gente que morava no que hoje é Espanha, né? Porque depois de muitos anos achou-se uma lápide no sepulcro de Osíris, na qual se refere que seu império chegou até a América, tá? Ocidental, tá? E isso aqui está, ele diz que Diodoro Siluco Lactácio Firmo, ele fala sobre isso aí, né? Sum Osiris Rex, qui universum paragravi orbem, iusque ad indorum desertus fines, adeu quoque qui aretus obniance ad istris fortes. Porque quer dizer o seguinte, eu sou Osíris, que andou pelo mundo inteiro, desertos e termos dos índios, e também aqueles que vivem ao polo antártico, sobre as fontes do Danúbio, e que sem dúvida estão compreendidas entre as Índias do polo ártico e o antártico, o qual foi fácil, havendo reinado algum tempo em Espanha, e tendo então
ido pela Atlântica, que continuava sobre as ilhas de Barlovento. As ilhas de Barlovento, gente, são ilhas, se for o mesmo nome, né? Que hoje, né, que seria em direção do Caribe, tá? Então eles chegaram por aí. Muito bem, o assunto é enorme, né? Não vou me estender muito, mas eu agradeço a vocês ali. Quem quiser o material, para que vocês vejam por vocês mesmos, está no original, tá com as referências bibliográficas, e vejam, tá? Não é uma teoria, não é uma teoria minha, são fatos. E a melhor explicação que nós temos para esses fatos é a explicação que faz o ponto de vista criacionista, que quer dizer que reconhece que Deus criou o mundo e que a história da humanidade é pequena, tá bom? Então, um abraço e muito obrigado. Sempre é possível aprender algo novo. Aprenda um novo idioma. Visite irvingsussanibar.com.